Lá em Lucas 13, tem uma passagem semelhante em que esses, para quem Jesus disse, eu nunca vos conheci, vão dizer, mas como? Tu ensinavas em nossas ruas, nós participávamos dos ensinos, supostamente do Evangelho, de casa em casa, de rua em rua. Nós te conhecemos, nós já comemos contigo, ou em teu nome em algum lugar. Mas o Senhor lhes dirá explicitamente, outra vez, eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós os que praticais a iniquidade. Afastem-se de mim, crentes que praticam a iniquidade. Aos ignorantes, ainda há ignorantes sinceros, mas existe uma quantidade enorme de líderes, praticamente todos não são ignorantes, eles sabem o que eles estão fazendo. Eles sabem. Isso é uma estratégia de poder, de ganância, de dinheiro, de força, de fama, de controle. E existem muitos crentes que também sabem e gostam. Então, nós estamos numa situação horrorosa. Horrorosa. É triste. É apostasia que a gente assiste para todo lado, todo dia. E só não enxerga quem não quer. Aí eu é que sou o herege, eu é que sou o apóstata. Convidando as pessoas à apostasia, pregando o que eu estou pregando. O Senhor Deus me julgará e me galardoará. Há uma coroa de vida me esperando. E eu sou conhecido por Ele. Sou amigo de Jesus. Conhecido por principados e potestades. Certeza absoluta disso. É por isso que eu falo com ousadia, sem temor de nada nem de ninguém. Porque eu sei o que eu estou te dizendo, em nome do Senhor. E aí? Aí a pessoa escreve aqui, Caio, depois de tudo isso que você disse, eu posso concluir que a igreja seria o berço do anticristo? Eu, pessoalmente, acho que o anticristo vai ter uma relação, no mínimo, profunda com a religião chamada cristã, ou cristianismo, especialmente. Vai ter. Isso está dito nas entrelinhas de muitas coisas. Que ele vai ser ungido, como diz o Apocalipse. O falso profeta tem que ser alguma coisa que procede de dentro daquilo que foi originalmente profecia. Ou seja, evangelho. Para ele poder ser falso, é porque ele se origina dentro daquilo que é verdadeiro. E se torna apóstata do que é verdadeiro. E passa a ensinar em nome de Jesus o que é mentiroso. Por isso é que ele é falso profeta. Jesus disse, eles virão em meu nome. Não é em nome de Buda, nem de Maomé, nem de Zoroastro. Não, é em meu nome virão e enganarão a muitos, que são, teoricamente, gente da igreja, que serão enganados a muitos, a ponto de que é uma minoria que não entra no engano. E Jesus ainda diz que se não fossem aqueles dias abreviados, todo mundo seria enganado. Não sou eu quem diz isso. Leia o Evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas. Você vai ver. Leia a primeira epístola de João, você vai ver. Leia cartas de Paulo aos Tessalonicenses, a Tito, você vai ver.
Então, meu Deus, é tão óbvio que a gente tem que crer naquilo que Paulo disse em 2 Coríntios 4, que o príncipe deste mundo cegou o entendimento dos incrédulos, e ele não estava falando de incrédulos segundo o jargão crente, que são os que não vêm à igreja, são os incrédulos, não. Para Paulo, ele estava falando o contexto inteiro, desde 2 Coríntios 3, ele está falando entre aqueles que creram no Evangelho da Graça e aqueles que se aproximaram, mas continuaram trazendo consigo toda a lei de Moisés e aplicando aos crentes. Paulo diz que eles tinham um véu posto sobre a face, que quando se convertiam, aquele véu era tirado, segundo aos Coríntios 3. Aí ele prossegue evoluindo com essa mesma turma, com esse mesmo auditório, com essa mesma plateia original, e chega ao capítulo 4 e diz que o príncipe deste mundo colocou um véu nos olhos dos incrédulos, e os incrédulos não são os do panteão romano, não estão lá fora, são esses que dizem e diziam que criam, mas perverteram o Evangelho. Naquele caso original lá de 2 aos Coríntios, perverteram com a judaização da palavra da graça que eles queriam impor como mandamento sobre os cristãos. Mas é sempre com relação aos crentes que Paulo usa essa ideia do véu que cega, até que eles se convertam ao Evangelho. São as mais difíceis conversões, são as conversões dos religiosos cristãos ou judaico-cristãos. São os mais arrogantes, os mais enganados e os que mais divulgam com veemência os enganos que supostamente eles estão anunciando como palavra de Jesus, como Jesus mesmo disse. Eles farão isso em meu nome. Ou como Paulo disse, virão como ministros de justiça ou como anjos de luz. É sutil o engano. Vamos lá. Caio, o anticristo já está presente como humano no presente momento? Deve ter um monte por aí, né? João disse que antes de chegar o grande, haveria muitos espalhados pela terra, então tá cheio de anticristo. Cheio, né? Quem é anticristo? É todo mundo que é anti o ensino de Cristo. Isso não é anticristão. Tem um monte de gente que é anticristão, mas não é anticristo. Só é anticristão porque o cristianismo é uma potestade política. É uma potestade histórica e geopolítica. Tem muita gente que ama Cristo, mas não ama o cristianismo. Tem muita gente que não tem nada a ver com o cristianismo, mas ama e respeita e venera e se curva diante do ensino de Jesus, de amor, justiça, fé e verdade. E compaixão. E tem um monte de gente que está em países cristãos, que são líderes cristãos, que são pregadores cristãos, que são presidentes ou ministros cristãos e que são verdadeiros anticristos. A Terra hoje tem um monte de líderes políticos anticristo. O Brasil viveu muitos períodos totalmente anticristo. Golpe militar que foi primeiro uma intervenção militar e houve um golpe dentro do golpe. Não sei se você sabia disso. O golpe militar não chegou como golpe, ele chegou como uma intervenção para convocar logo depois eleições democráticas. E aí deram um golpe dentro do golpe. E durou 20 e tantos anos. O golpe do golpe. Um período anticristo. Tudo que cerceia a liberdade, tudo que qualquer coisa dessa natureza, seja militar, seja de direita, seja de esquerda, seja de que ideologia for, cerceou a liberdade, oprimiu quem quer que seja o rico, seja o pobre, seja quem for. Se praticar essas coisas é anticristo. Um governo que não fala a verdade nunca, está mentindo o tempo todo, é um governo anticristo.
Um cara que se gloria de que não existe mais verdade, só existe o que ele determine como verdade, é um anticristo. Aliás, uma das descrições do anticristo é que ele muda a verdade e mentira, ele muda datas, mesianos, ele cria a história que ele quer criar. É o anticristo. Ele manipula. Está escrito no Apocalipse. Olha isso. E também no livro de Daniel. Sim. Nós estamos cercados, tem gente escolhendo anticristo, apoiando anticristo. Aqui no Brasil tem anticristos também. Nessa campanha política você pode escolher em gente da intenção de Cristo, da verdade, da justiça, da compaixão, da melhor distribuição, da liberdade para a produção livre, ou você pode escolher os preconceituosos, os fóbicos, os violentos, os que propõem mal com mal, vencer violência com violência, cacete no cacete. Esses são anticristos. São o anticristo? Não. São antivida, são anti-evangelho, são anticristo. Em todo lugar do mundo, havendo informação sobre Cristo ou não, existem pessoas de Cristo e existem pessoas anticristo. Todo aquele que ama o bem e o pratica é de Cristo. Todo aquele que ama a injustiça e a promove é anticristo. Até o dia em que chegue o anticristo. Está cheio de anticristo. E a igreja, João diz, na primeira epístola dele, no capítulo 4, João diz que os anticristos que ele conhecia mais profundamente eram aqueles que tinham nascido dentro da igreja e saído do nosso meio. Ele disse, eles eram nossos, saíram do nosso meio, mas não amam a verdade. São muitos os anticristos que têm saído daqui do nosso meio, pelo mundo afora, enganando pessoas. Se você escrever no meu portal Anticristo 161 já olhei para Anticristo, chega lá e pesquisa melhor, tá bom? O cristianismo é o anticristo. Eles saíram do meio de nós. Agora durma com esse barulho. É grave aí, ó. Vamos lá.